importante a educação para as comunidades indígenas conhecerem seus direitos. Seu direito também à educação é um direito igual que eles têm, como todo mundo tem, independente do gênero, da etnicidade, todos têm direito à educação. Perfeito. Vamos ver o outro vídeo. Meu nome é Ana Maria, eu tenho 8 anos, eu estudo no Instituto Educacional Andrade, eu sou bolsista, quem paga meu estudo é XP, e eu queria fazer uma pergunta. Qual a diferença que faz a educação na vida de uma mulher? Thank you, Anna. That was a perfect question. Muito obrigada. A educação é uma parte extremamente importante do empoderamento das mulheres e da sua emancipação. Há pequenas coisas que às vezes a gente considera comuns e que a educação nos dá e que realmente nos conscientiza mais sobre os nossos direitos, sobre a nossa igualdade de direitos, as oportunidades e muitas coisas que muitas mulheres não têm e que as mulheres consideram que é normal, ou talvez seja normal, talvez elas não tenham esses direitos, mas uma vez que elas são educadas e recebem uma educação, aprendem que têm igualdade, que existe igualdade, elas podem ser engenheiras, pilotos, líderes, podem ser qualquer coisa e elas têm direitos iguais às oportunidades, assim como os homens também têm. É isso que a educação lhes dá. A educação dá às mulheres uma voz. Muitas mulheres não conseguem, né, se projetar porque elas têm desconhecimento, têm medo da sociedade, mas uma vez que elas recebem uma educação, elas encontram a sua voz através da educação. A educação também... Por exemplo, a minha mãe, ela teve que sair da escola quando ela tinha só 6 anos. Ela morava numa aldeia em que a educação das mulheres não era uma prioridade, não tinha importância alguma. E ela vendeu seus livros, ela teve que vender seus livros e ela nunca mais voltou a estudar. E algumas coisas que ela não conseguia fazer e que uma mulher mais educada consegue fazer. Ela não conseguia ler, não podia nem ligar para um médico para marcar uma consulta ou para viajar para qualquer lugar. Ela não conseguia se comunicar adequadamente, ela não conseguia transmitir uma mensagem, principalmente quando nós fomos ao Reino Unido, onde a maior parte das pessoas, lógico, fala inglês, para ela era muito difícil se comunicar e ter acesso a tantas oportunidades que existem nesse país. Agora ela está aprendendo inglês, ela está aprendendo, tendo aulas, e ela melhorou bastante o inglês. E agora ela consegue marcar a própria consulta médica, ela consegue ler um e-mail, ela consegue mandar suas próprias mensagens, e coisas pequenas que a gente acha tão corriqueiras, mas que ela agora está aprendendo. Malala, como você já viajou para muitos países diferentes e teve experiência com diferentes culturas, qual seria a principal barreira para a educação das mulheres, na sua opinião? Não há uma só barreira que se evidencia. Há muitas razões pelas quais as mulheres não podem ter uma educação. Eu vou destacar apenas 2. Uma dessas é a falta de financiamento para a educação. Quando se trata dos gastos do governo com educação e as organizações privadas e os seus gastos em educação, há uma enorme lacuna. Precisamos que os países aumentem o seu financiamento para a área da educação, porque é uma coisa muito importante. A falta de investimento em educação, ou seja, eles não estão gastando o suficiente no seu orçamento para a educação, principalmente educação focada no início dos anos escolares. É preciso focar na educação primária e secundária das meninas, e nem sempre eles investem o suficiente na educação fundamental, ou por causa das pressões sociais, ou por causa da gravidez juvenil das adolescentes. E existem áreas ou partes em que nós vemos muitas escolas primárias, mas apenas poucas escolas de nível médio. Então, o primeiro lugar é ter financiamento suficiente para a educação. E existem também as normas sociais e razões sociais que não permitem que as meninas frequentem as escolas.
Em alguns lugares, eles acreditam que as meninas não têm o direito a um emprego ou a desempenhar um papel na sociedade, que só nasceram simplesmente para serem esposas, mães e dar luz aos filhos. E o papel dessas mulheres está simplesmente limitado a essas normas definidas pela cultura de alguns países. Portanto, precisamos divulgar a mensagem de que a mulher pode fazer o que quiser e elas é que deveriam ser detentoras dos seus direitos de saber o que elas querem e não querem fazer. Portanto, há normas sociais. Essa é uma outra área que também impede a educação das meninas. Há também a falta de infraestrutura, falta de investimentos em termos de comunidades marginalizadas. Então, a educação das meninas, nós vemos uma grande lacuna nesta área. No Brasil, a propósito, nós temos mais do que 1,5 milhão de meninas sem acesso à educação. Então, que mensagens você daria para elas? Há 2 anos atrás, eu estive no Brasil, foi em julho de 2018, e eu adorei passar um tempo em São Paulo, no Rio, e eu conheci pessoas maravilhosas, principalmente muitas mulheres e homens que lutam pelo direito à educação. E eu também encontrei meninas maravilhosas que estavam aprendendo mais sobre os seus direitos, recebendo a sua educação e que realmente querem mudar as coisas no seu país, porque elas acreditam que o governo não está fazendo o suficiente. É uma grande preocupação também sobre o congelamento dos gastos com a educação. Isso tem que ser mudado, porque não podemos deixar milhões de meninas sem educação. As meninas merecem esse direito. E eu realmente dou apoio a todos os ativistas no Brasil, enquanto elas lutam pelo direito às meninas frequentarem a escola, enquanto elas lutam para reduzir a desigualdade de gêneros, e eu me solidarizo com elas, porque elas lutam pelo direito dos alunos e dos professores, para que eles tenham os recursos que precisam. Nós temos um fundo, que é o Fundo Malala, que dá suporte a isso no mundo todo, e eu acho que realmente precisamos apoiar as ativistas locais que lutam por uma educação mais equalitária para as meninas. É lógico que os problemas variam em diferentes regiões. É claro que no Paquistão existem outras ferramentas. Na Nigéria, eles usam o rádio como uma ferramenta. E no Brasil, as questões são diferentes também. Através do Fundo Malala, estamos dando apoio às meninas nesses seus projetos. O nosso foco tem sido mais voltado para as meninas marginalizadas no Brasil, e há uma grande disparidade de meninas que saem da escola ou por questão de gravidez ou por outras questões. Então, a minha mensagem é que precisamos dar apoio a essas meninas nesse momento, especialmente quando as meninas, por causa da pandemia, muitas meninas estão realmente fora da escola, mas o temor é que talvez elas nunca consigam voltar de novo para a escola. E nós temos um fundo de pesquisa na nossa fundação que mostra que há dezenas de milhares de meninas que correm o risco de não voltarem para a escola, ou por causa de gravidez na adolescência, ou porque elas não têm o apoio financeiro das famílias. Então, nós temos que focar nessas meninas, porque depois da pandemia, elas têm que ter a possibilidade de voltar à escola. E como o nosso Fundo Malala, nós temos a possibilidade de fazer mais para diminuir a desigualdade no Brasil. Bom, você já pensou alguma vez em desistir ou se sentiu talvez temerosa com tudo que vem acontecendo, principalmente por causa da sua história? Eu acho que eu já tive momentos muito ruins na minha vida. Com 15 anos, eu quase perdi a minha vida. E no Vale do Swat, eu passei momentos muito difíceis. Todos os dias e todas as noites, eu passei com muito medo. É muito difícil explicar o que significa medo ou guerra. São situações que você só vê nas telas do cinema, E as pessoas se sentem, até emocionadas, mas eu já vi outros momentos na minha vida onde ninguém lhe dá ouvidos, em que você acha que você nunca poderá fazer nada.
foram momentos difíceis, mas a cada momento você se vê numa posição em que talvez você queira desistir. Mas eu acho que temos que continuar lutando. Se eu, pessoalmente, não fizer nada, se todo mundo tiver essa mesma resposta, olha, minha voz não importa, o que eu vou fazer talvez não vá significar muito, porque eu sou apenas uma pessoa, então nada realmente irá mudar. Eu acho que a mudança não vem sem ação, mudança vem com ação. Precisamos que alguém dê um passo adiante e que seja aquela voz da mudança. E é assim que a mudança ocorre. Já vimos isso durante toda a história. O Nelson Mandela, Martin Luther King e muitos outros líderes que fizeram-se ouvir. Eles estavam ali, eles se rebelaram, eles foram corajosos e não esmoreceram mediante obstáculos. Se deixarmos as coisas continuarem como estão, continuaremos a viver num mundo desigual, racista e cheio de preconceitos. Se quisermos mudar o mundo, temos que desafiar a estrutura, temos que desafiar o sistema que temos para garantir que nós iremos em busca de um mundo melhor que investe na educação das crianças, das meninas, nas escolas, para que todas as meninas possam frequentar escolas. Há milhares de meninas fora das escolas. E eu quero ver todas elas frequentando uma escola. Muito obrigada. Nós realmente acreditamos exatamente naquilo que você diz, que é muito importante estabelecer um exemplo, inspirar e realmente mudar o status quo das coisas. É assim que nós poderemos avançar e realmente promover uma mudança importante. E isso realmente ressona muito bem com o nosso propósito no Brasil e com a nossa educação. Malala, eu também gostaria de convidar o seu pai para participar nessa sessão. Temos algumas perguntas para ele também. Então, será que poderíamos convidar agora o Sr. Ziauddin Yousafzai? Eu acho que ele ainda está se conectando conosco. Então, enquanto isso, eu faço mais uma pergunta para você. Enquanto conectamos o Sr. Ziauddin. Malala, com todas essas jornadas que você já percorreu, com todos os exemplos que você teve, de tudo isso, o que você consideraria que seria um exemplo para nós aqui no Brasil? Bom, eu já viajei para muitos países. Viajei para o Quênia, Ruanda, Líbano, Jordânia, Iraque, enfim, tantos países. E o Brasil foi uma das jornadas mais lindas para mim. Eu adorei a cultura do Brasil, o entusiasmo da população, as cores do país. E foi uma viagem linda para mim. Mas para mim, todas essas viagens são parte da minha missão e são igualmente importantes para mim. As viagens para o Líbano, para o Iraque, nós também vimos muitas refugiadas da Síria. As condições dos campos de refugiados que eu vi são muito difíceis. Não tem energia elétrica, é muito quente no verão e muito frio no inverno. As condições de existência não são boas, há falta de instalações, de escolas. O nível de educação que elas recebem é muito básico e não tem a educação de qualidade necessária. Tem dificuldade de desenvolver um ofício para que possam sobreviver na vida. Tem dificuldades de arrumar um emprego, oportunidades de emprego. Enfim, são dificuldades que uma criança num campo de refugiados enfrenta. Por outro lado, quando nós olhamos o trabalho que os ativistas locais fazem, isso nos dá esperança. Estão lutando em nível nacional, em nível local, desafiando as instituições tradicionais. E eu vi no Brasil muitas ativistas maravilhosas lutando pelos direitos das meninas, principalmente se concentrando nas meninas mais marginalizadas. Eu vi isso também no Iraque e vi isso também na Nigéria. Também me lembro de uma viagem que eu fiz
teve aquelas meninas nigerianas que foram raptadas pelo Boko Haram. E foi uma experiência muito dolorosa e chocante, porque essas meninas foram raptadas das escolas. Algumas depois voltaram, anos depois, foram salvas dos seus sequestradores. E eu encontrei algumas delas anos depois. E eu vi que muitas dessas meninas estavam traumatizadas. Mas muitas ainda tinham esperança no futuro melhor. Muitas engravidaram, tinham filhos. E foi uma experiência muito chocante para elas. Foi um momento muito difícil de suas vidas. Mas agora, tendo escapado, suas vidas tinham sido salvas. Então, agora o trabalho que estamos fazendo na Nigéria é para garantir que essas meninas vão conseguir estudar, vão ter um futuro. Elas vivem em situações muito difíceis, mas, ao mesmo tempo, o trabalho de ativistas na Nigéria é incrível, impressionante. Eles não desistem, enfrentando esses desafios, lutando sempre. E a mesma coisa no Paquistão, na Índia, no Afeganistão. Temos ativistas corajosos, bravos, que estão lutando contra normas sociais, normas culturais, desafiando as crenças da sociedade e, com seu ativismo, pedindo que o governo aumente as verbas para a educação, questionando crenças religiosas também. E esses ativistas agora, com a Covid, estão encontrando novas formas de garantir que as crianças continuem aprendendo. Então, os ativistas estão trabalhando com as redes de televisão nacionais, com aplicativos, fazem programas semanais para manter as crianças engajadas, aprendendo. Na Nigéria, estão utilizando vídeos para oferecer as aulas algumas vezes por semana, para que as crianças tenham uma forma de aprender através das estações de rádio. Então, são ativistas muito engajados. Tem uma pandemia no mundo, mas eles estão focados na educação e em encontrar novas formas para que as crianças continuem aprendendo. São muitos exemplos inspiradores para nós aqui. Muito obrigada, Malala. Temos o Guilherme Colbert aqui conosco e ele também gostaria de lhe fazer uma pergunta. Olá, Malala. Você é realmente uma inspiração para nós. É um prazer ter você nessa sessão de encerramento. Nós recebemos uma pergunta muito boa aqui da nossa plateia. No seu livro, quando discutindo o talibanismo, você disse que não via as nuvens se acumulando atrás das montanhas. Ou você via essas nuvens? E o que você vê no céu hoje? Bom, eu vivo em Birmingham, no Reino Unido. Infelizmente, não tem montanhas aqui. E eu fui trazida para o Reino Unido para o meu tratamento após ter sido baleada. Eu me lembro da primeira vez quando eu olhei pela janela. Eu fiquei tão chocada e tão triste que não havia montanhas para eu ver. Porque no Paquistão, eu nunca tinha viajado, até o incidente. E quando me mudei para ser tratada, foi a primeira vez que eu vi outro país. Eu tinha visto diferentes países em filmes, na televisão, mas foi chocante não ter as montanhas à nossa volta e aqueles lindos rios também. Mas havia paz. E eu estava recebendo o tratamento, estava me recuperando do ataque. Tive médicos e enfermeiros maravilhosos que me ajudaram nessa época tão difícil da minha vida. E teve o apoio que eu recebi do mundo todo. Eu recebia cartas, cartões do Japão, dos Estados Unidos, do Brasil, do Reino Unido, da Índia, de toda parte. E foi um apoio para mim que me ajudou na minha recuperação. E eu pude reencontrar minha voz. Eu percebi que a jornada que eu tinha iniciada, como uma menina, era agora a jornada de milhões de meninas do mundo que também acreditam que uma menina tem direito a estudar, a ir para a escola. E agora eu estou lutando para que essas milhares de crianças continuem tendo acesso à educação. Você já foi criticada? Bom, eu acho que a crítica, sim, todos nós enfrentamos críticas. Isso se tornou parte, inclusive, do mundo das mídias sociais. Eu sempre enfrentei críticas. Com frequência, eu via as pessoas me pedindo que falasse sobre outras questões. Falavam assim, por que você não fala sobre isso? Por que você não fala sobre aquilo?
E eu sempre dizia, quando a minha educação foi tirada de mim no Vale de Swat, eu falei sobre os meus direitos e eu encorajo as pessoas a não esperarem que outra pessoa fale por elas. Elas devem falar por si. Isso é muito importante. Quando eu estava no Vale de Swat, eu não pedi que outra pessoa falasse por mim. Eu me levantei e falei sobre as minhas ideias. É importante você acreditar na sua voz, você se levantar, se pronunciar e dizer o que precisa ser ouvido, explicar o seu ponto. Além disso, existem outras formas de crítica. São as pessoas que ficam falando o que elas acham, as pessoas que tentam enfraquecer a gente, parar a gente, mas eu ignoro totalmente. Há outras formas de crítica que são úteis, são críticas construtivas, e essas eu levo em consideração. Eu ouço as pessoas e eu assumo essas críticas construtivas como conselhos, e eu gosto muito deles. Já temos o Sr. Ziyaldin conectado? Meu pai está aqui. Nós estamos em salas separadas. Eu posso pedir que ele venha aqui e nós falamos no mesmo lugar, tudo bem? Sim, Malala, por favor. Nós estamos na mesma casa, então eu acho que funciona. Ah, seria perfeito. Então, eu vou ali chamar ele. Um minutinho. Pai. Muito inspirador, hein? Que momento, né? E assim, eu gostei muito da resposta dela sobre como a gente deveria olhar para a educação no Brasil em todos os aspectos, né? E aí fatiar isso nos maiores desafios que a gente tem de educação básica, fundamental e assim por diante, identificar os problemas. Acho que a gente tem problemas de educação no Brasil que são em todos os gêneros, né? A gente tem problemas muito profundos e acho que a provocação que ela trouxe, né, de como todos nós podemos participar disso e ajudar na transformação é incrível. Hello! Hi, Ziyaldin. Olá, Ziyaldin. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu estava tentando me conectar pelo meu iPad. Não deu, mas tudo bem. Estou aqui. Muito obrigada. Nós temos algumas perguntas muito boas para o senhor também, para tentar entender como o senhor criou a Malala e como foi um exemplo tão bom para ela. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de começar com uma pergunta. Por que é que o senhor decidiu ter uma escola também para meninas no Paquistão? Num lugar onde a educação de meninas não era muito valorizada. Muito obrigado pela pergunta. Basicamente, eu fui criado numa família muito patriarcal, uma sociedade muito patriarcal. E eu cresci com 5 irmãs. Nenhuma das minhas irmãs pôde ir à escola, porque a educação das meninas não era valorizada na nossa sociedade. Então, praticamente não havia escolas para meninas. Então, os meus pais tinham sonhos grandes para mim. Eles queriam me ver como uma pessoa muito influente, um médico, uma pessoa rica. Mas para as filhas, o único sonho era casá-las o mais rápido possível, o mais cedo possível. E foi por essa razão que as minhas 5 irmãs e muitas meninas da minha comunidade simplesmente desaparecerem quando entravam na adolescência. Eu vi isso. E eu estava ciente do efeito que a educação tinha tido em mim, como a educação tinha me transformado e como pode transformar a vida de qualquer pessoa. Foi por essa razão que eu acreditava. Nós sabemos disso, né? Já foi dito. Mandela disse que a educação é a arma mais poderosa que pode mudar o mundo. Então, eu acredito também que a educação pode mudar, pode transformar. E foi por isso que eu comecei uma escola para meninas no Vale de Swat. Não só para educar a minha filha, mas para poder instruir e empoderar todas as meninas da nossa comunidade. Na sua opinião, que aspectos da educação da Malala a apoiaram e contribuíram para que ela se tornasse uma ativista? Essa é uma boa pergunta. Para ser bem honesto, desde o início, quando ela era uma menininha ainda, na idade pré-escolar ainda, ela sempre tinha as características de uma personalidade muito dada. Por exemplo,
Ela era muito inquisidora, fazia perguntas difíceis, tinha já um pensamento crítico. E não só, ela não era só boa lendo os livros, ela ia além na interpretação. Ela estava muito ciente das coisas que aconteciam à sua volta, no seu ambiente, e ela era excelente nas atividades curriculares da escola também. Então, ela, na parte de ciências, artes, então, essa parte da educação dela a torna uma boa comunicadora. E ela também era muito ciente da situação de direitos humanos. Ela foi muito sensível a essas questões desde muito cedo. Então, era uma parte da personalidade dela que floresceu e que teve mais visibilidade quando o Talibã baniu a educação. E aí ela teve que se pronunciar, ela teve que falar. E isso foi alguma vez criticado por encorajar Malala? O senhor foi criticado por encorajar a Malala? Sem dúvida. Sempre que você vai contra os tabus e as normas sociais, você é criticado. Eu não fui nenhuma exceção. Eu me lembro muito bem. Quando ela nasceu, o meu primo me trouxe a árvore genealógica da nossa família. Quando eu olhei, só tinha o nome dos homens. Aí eu coloquei o nome dela na árvore genealógica. O meu primo olhou para mim, achando que eu era louco. Como ele está colocando o nome de uma menina na árvore genealógica da família? Mas eu simplesmente sorri para ele. Eu fiz de propósito. Então foi a primeira coisa, a primeira ação. E à medida que ela ia crescendo, e aprendendo, indo para a escola, aprendendo, ela começou a ter essa visibilidade, porque ela falava muito bem. E aí, um dos meus sobrinhos disse para minha esposa, agora ela é uma adolescente, ela não deveria estar na mídia, ela não deveria estar falando. Isso vai contra as nossas normas sociais. Mas, para ser honesto, eu não me importava com nada disso. Eu fiquei lá, firme, como uma rocha. E ela tem uma personalidade forte por conta própria, mas como pai, eu tentei o máximo possível, o melhor possível, me opor a essas oposições e derrubar esses tabus sociais que poderiam ser um obstáculo no caminho da minha filha. Eu gostaria de acrescentar que tinha muitas outras meninas comigo que também queriam se pronunciar. Aniba, Malca, tantas amigas, meninas que também tinham uma voz, que participavam de entrevistas, que estavam se engajando. Mas logo que chegaram aos 13, 14 anos, quando a sociedade as rotulava como meninas prontas para casar e que devem estar limitadas às suas casas porque agora já amadureceram, muitas dessas meninas já não podiam mais falar porque os pais, os irmãos as impediam. Não é que eu tenha algo especial na minha vida. Não é que eu seja melhor do que elas ou mais inteligente. Não era nada disso. A única coisa diferente no meu caso é que o meu pai não me impediu. Eu acho que isso é uma coisa que pode mudar a história de uma menina. Se os pais, os irmãos, as irmãs as apoiam, isso faz toda a diferença. E, principalmente, o papel do homem é muito importante aqui. Quando falamos de desigualdade de gênero e do empoderamento da mulher, os homens têm um papel a desempenhar. Eles precisam estar lá, do lado das mulheres, apoiando-as, segurando a sua mão, permitindo que elas avancem. E o meu pai teve um papel muito importante nessa minha trajetória. Perfeito. E eu perguntaria a você, Zeldin, temos uma mulher falando sobre nós agirmos, inspirarmos. E qual o senhor acha que seria o seu papel em termos de luta pela educação das mulheres e igualdade de gênero? Qual seria o seu papel? Bom, esse é o papel do pai, né? Quando nós falamos sobre a sociedade patriárquica, patriarcado é aquele sistema em que o pai tem um papel crucial. Todo o sistema do patriarcado se baseia no pilar central do pai. Quando uma menininha nasce, a primeira pessoa que a vê é o pai. E como a Malala falou, desde muito cedo,
o pai começa a moldar o futuro da sua filha. Vai depender dos valores do pai. Se o pai acredita em igualdade, se o pai acredita em educação, se o pai acredita em oportunidades de emprego para sua filha. Aí, claro, o futuro daquela menininha vai ser diferente, mas Deus não permita. Se a criança é filha de um pai patriarcal típico, que simplesmente acorrenta aquela menina não vai ser tratada igual aos meninos, não vai ter oportunidade de estudar. E as meninas e as mulheres em sociedades patriarcais morrem como se nunca tivessem nascido. Quando chegam à adolescência, a vida delas não tem mais visibilidade nenhuma. Elas não podem mais contribuir nem para as suas próprias vidas, nem para as vidas das comunidades em que vivem. Então, se nós quisermos derrubar o patriarcado, como eu mencionei, no sistema patriarcal, o pai é o pilar central. Se os pais mudarem o seu papel, aí esse prédio do patriarcado vai desabar. Isso é muito importante. É importante que esse prédio desabe mesmo. E é por isso que, sempre que me perguntam o que eu fiz de especial para minha filha, eu digo para as pessoas, não me perguntem o que eu fiz, mas sim, me perguntem o que eu não fiz. Eu não cortei as asas dela. Então, minha mensagem para os pais é, em todo o mundo, onde quer que eles estejam, no Ocidente, no Oriente, no Norte, no Sul, não cortem as asinhas de suas filhas. Deixem que elas voem. Acreditem em mim. Quando o pai libera a filha, nenhum poder pode impedi-la de seguir adiante. Ela vai voar. Uma mensagem muito forte. Qual seria o seu conselho sábio para os pais que estão ouvindo essa mensagem hoje, que estão nos assistindo? Eu acabei de dizer, muito simples. O papel dos pais é crucial. O pai pode determinar a vida dos filhos meninos também. Então, a forma como eu levei a minha família, a gente não falava sobre igualdade de homens e mulheres. A gente não ficava pregando isso, mas eu tratava a minha mulher como parceira, a minha igual. E com esse exemplo, os meus filhos aprenderam. Então, eu peço aos pais, não basta falar, vocês têm que liderar pelo exemplo. Se vocês querem ter esse valor de igualdade entre os filhos, tratem suas mulheres, suas esposas, suas parceiras com a mesma dignidade. Quando seus filhos veem que a mãe e o pai são iguais, como seres humanos, têm os mesmos direitos, os filhos vão estar bem. Eles vão esquecer se é menino, menina, não importa. Eles vão acreditar na dignidade humana para todo mundo, independente do credo, do sexo, enfim, de qualquer outra coisa. Então, essa é a minha palavra de sabedoria. Mas, no fundo, é a minha experiência pessoal que eu posso compartilhar com as famílias, principalmente com os pais. Qual seria a sua mensagem, Malala, para as mães, para os pais em geral? Eu acho que o meu pai já falou. Dar um exemplo é muito importante. Os filhos copiam os pais. E uma coisa que eu realmente agradeço muito em relação ao meu pai é que, quando menininha, ele sempre me ouvia. Ele nunca considerava a minha opinião como menos importante. Eu tinha, às vezes, 8, 9 anos e eu queria participar nas conversas. Eu queria expressar minha opinião sobre a política. E o meu pai sempre falava, calma, me ouça. Mas é muito importante que a gente encoraje as crianças a compartilhar suas opiniões, que nós as apoiemos, que nós possamos nutri-las. E temos que dar um modelo, nós temos que dar um modelo para as crianças. Porque as crianças vão sempre admirar os pais, os irmãos, os professores. As crianças vão sempre aprender com todos esses.
com todas essas figuras. Então, os pais, o pai e a mãe, quando eles se tratam de forma igualitária e tratam os filhos de uma forma igualitária, quer o filho seja menino ou menina, eu acho que isso é que dá o exemplo, é isso que dá o tom, e os pais têm um papel muito fundamental. Zeldin, o senhor alguma vez achou que estava fazendo alguma coisa errada por conta do ambiente social onde vocês viviam? Você achou que tinha feito alguma coisa errada? Um poeta diz, no nosso idioma, eu aceito todas as cicatrizes do meu coração, exceto a cicatriz de você se arrepender. Então, eu sempre batalhei pelo direito das meninas, pelo direito à educação e pela paz. Porque chega aquele momento na vida em que você só tem duas opções: viver com dignidade ou morrer. Como a Malala já lhes contou a história do Talibã banindo a educação no Vale de Swat. Eles bombardearam mais de 400 escolas. Então, a educação das crianças, na minha opinião, era a única forma de emancipação para minha filha e para as filhas da minha sociedade. Então, eu não queria ver as meninas viverem sua vida como as minhas irmãs, como muitas outras meninas da minha comunidade. Então, eu acreditava na educação. E nós não podíamos tolerar que elas fossem privadas do direito básico à educação, porque a educação seria a única ferramenta e o equalizador mais poderoso, digamos assim, se nós quiséssemos ter igualdade e oportunidades igualitárias para as meninas. Então, eu tenho muito orgulho e sou muito grato pelo que eu pude fazer, pelo que nós dois aqui pudemos fazer. Eu digo às pessoas que no Vale de Swat eu era um líder da minha comunidade. E, na época, a Malala me apoiava. Agora ela está liderando um movimento pela educação das mulheres, das meninas no mundo todo. Ela fala por 129 milhões de meninas, sendo que 5 milhões são do Brasil. Então, agora ela é líder. E agora eu sou um dos milhares e milhões que a apoiam. Eu tenho muito orgulho do que ela tem feito, do que nós estamos fazendo. Nós também temos muito orgulho. Temos mais uma perguntinha. O Kohlberg vai fazer. Bom, eu gostaria muito de agradecê-lo por estar aqui conosco hoje. Para nós é uma honra poder conversar com vocês. Eu tenho uma pergunta focada no contexto de hoje. Estamos vivenciando um dos períodos mais desafiadores da nossa história. Definitivamente, não só na minha época, mas nos últimos 100 anos, a sociedade nunca teve que enfrentar algo assim, desta magnitude. Como o senhor enxerga a perspectiva trazida pela pandemia? E o que o senhor acha que poderiam ser aspectos positivos com relação ao futuro, considerando as perspectivas que vimos para esse ano? Eu gostaria de destacar duas coisas com relação à pandemia da Covid-19. Em primeiro lugar, é que essa pandemia da Covid... Bom, não sei por que ele foi embora. Apenas tem nos mostrado como é que a nossa sociedade é estruturada e equalitária. Você vê que, se você olhar as pessoas afetadas pela Covid, o índice de mortalidade, há esse elemento de gênero, de pobreza, também de etnia. E aí você também se pergunta o que há de errado com o nosso sistema, mas isso também nos diz o que nós temos que fazer e o que nós precisamos fazer para melhorar o nosso sistema de saúde. Se olhamos os países mais afetados pela pandemia, olhamos os números de mortos, os números de pessoas contaminadas, nós vemos um quadro incrível, onde poderíamos até traçar análises comparativas para ver quais países foram bem-sucedidos ou quais países não tiveram êxito e como
Agora, nós vivemos uma era de informação, os cientistas nos dizem o que deve ser feito e vemos quais países seguiram ou não seguiram as recomendações e quais foram as consequências. Nós agora temos informações sobre como poderíamos encarar a educação e a ciência com mais seriedade, especialmente no mundo onde há uma disseminação enorme de fake news e qual é o significado dessas notícias e até que ponto os líderes estão dando ouvidos a essas notícias e que tipo de líderes, então, nós queremos para o nosso futuro. Quais os líderes que estão acreditando na ciência e quais aqueles que estão levando a sua população para um caminho adverso. Nós vemos líderes que mostraram uma responsabilidade maior com relação à pandemia. Estão tomando decisões incríveis e alguns conseguiram controlar a mortalidade em seus países. Vemos a Nova Zelândia, a Alemanha e muitos outros. E também, quando nós olhamos essa situação e outras, também nos damos conta que aqui temos uma oportunidade de mudança. Isso nos permite agora tomar decisões corajosas e robustas sobre o nosso futuro, não apenas por causa da pandemia, mas temos o movimento Black Lives Matter, temos um ambiente agora diferente com a redução das emissões de carbono e, de repente, nós nos damos conta que o mundo, sim, está pronto para mudanças, ele pode mudar. Essa é uma oportunidade que temos para dar um passo para trás, fazer uma pausa e realmente olhar aquilo que tem que ser arrumado e consertado. Eu acho que agora é o momento de tomarmos decisões mais robustas e corajosas, e isso inclui também a educação das meninas. Temos que aumentar os gastos em áreas de saúde e educação que realmente precisam de apoio, porque há uma grande escassez de recursos nessas áreas. E vamos parar de pensar em apenas investir em armamentos, em armas, porque são essas coisas que, na nossa mente, são apenas bolhas que nós criamos. Somos seres humanos, somos civilizados e, sim, é claro que nós podemos, sim, viver num mundo em que todos compartilhamos valores e normas em comuns, que nós nos entendemos. Podemos criar um mundo onde nós nos respeitamos, vivemos com tolerância e não importa onde vimos ou quem somos, qual é o nosso gênero. Temos que viver num mundo em que respeitamos as diversidades e que podemos celebrar o nosso multiculturalismo e podemos respeitar nossas normas e valores comuns e, ao mesmo tempo, dar oportunidades iguais para todo mundo. Eu acho que, na verdade, temos agora uma oportunidade de mudar o nosso foco para as coisas que são mais importantes como saúde e educação. Não poderia concordar mais com você. Muito obrigada pelas suas palavras. Essa é a nossa última sessão. Tivemos mais de 5 milhões de brasileiros participando desse nosso evento. Eu acho que estamos mais fortes do que nunca e foi muito importante você trazer essa perspectiva. O que nós aprendemos essa semana, eu acho que a sua participação foi uma maneira maravilhosa de nos mostrar isso. Eu não gostaria de encerrar esse evento, mas nós temos um senso cívico, esse nosso senso de participação na comunidade, e esse sentido foi despertado essa semana. Já ouvimos muito a esse respeito essa semana. Eu não poderia concordar mais com você do que eu concordo, porque agora nós temos uma chance de olhar a situação do lado bom e como podemos ter uma participação mais ativa para ajudar a resolver os problemas mundiais. Muito obrigada pelas suas palavras. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada. Foi uma honra para nós participarmos com vocês desse evento. Obrigado aos dois. Eu não sei se vocês gostariam de passar uma mensagem final. Apenas gostaria de dizer que eu amo o Brasil, vocês estão todos no meu coração. Eu gostaria de lembrar a todos que é importante seguir todas as precauções que foram feitas pelas autoridades de saúde. Lave as mãos, use máscaras e tome todas as precauções necessárias para passar por essa pandemia. E não esqueçamos que nós temos uma visão por um mundo mais seguro, mais igual, e ainda temos um grande papel a desempenhar. O mundo está mudando, estamos aprendendo a como trabalhar de casa, como
fazer uso das novas oportunidades. Sim, podemos nos adaptar e estamos prontos a aceitar essas mudanças. Sempre temos que pensar em como podemos garantir que todo mundo tenha oportunidades iguais e que todas as garotas possam ter o direito seguro à educação. Isso ainda é muito importante. Então, vamos caminhar juntos para a criação desse novo mundo. Malala, muito obrigada, Zeldin. Para nós foi muito especial a participação de vocês. Foi incrível, muito, muito obrigado. Gente, o que foi isso? Guilherme, Carol e Marta, eu estou quase sem palavras para descrever a minha emoção. É impressionante pensar na história da Malala depois que a gente conhece o pai da Malala, não é mesmo? Uma das minhas frases preferidas foram "Let them fly", quando ele se refere às suas próprias filhas e dando, inclusive, o exemplo de uma educação talibã, né? Ele foi criado com outras 5 irmãs que não conseguiram ter acesso à educação, eram criadas dentro de uma sociedade patriarcal para serem esposas e ele não quis criar a filha dele daquele jeito. Eu achei maravilhoso. E vocês? Ana, e acho